Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal EDECOSOL. Eu sou Cláudio Vicência e no vídeo de hoje o professor Diego irá abordar as seguintes questões. Primeiro, a Bíblia é uma verdade absoluta ou relativa que depende do ponto de vista do seu intérprete? Segundo, poderia a Bíblia ser aceita como código de conduta nos dias atuais, diante de uma sociedade que muda constantemente sua cultura e seus princípios? Terceiro, será que algum historiador ou filósofo da antiguidade fez referência em suas obras sobre a Bíblia ou algum personagem bíblico? Quarto, será que os textos bíblicos sofreram alguma alteração ou foram corrompidos ao longo dos séculos, comprometendo assim o seu conteúdo? Quinto, qual seria de fato o formato da Terra? Seria plana ou circular? O que você pensa sobre isso? E por fim, os achados extraordinários arqueológicos do Mar Morto e o Anel de Pilatos. Fique conosco até o final desse vídeo, deixe a sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. E sem muita demora, vamos direto ao assunto com o nosso professor Diego Silva. Por que nós deveríamos acreditar em um livro tão antigo? Seria a Bíblia um livro confiável? Por que existem várias religiões se a Bíblia é uma só? Para alguns, a Bíblia é um livro milenar e extremamente atual. Foi escrito com o propósito de responder às grandes perguntas da humanidade, mostrar ao homem o caminho da salvação e lhe ensinar a viver. O livro sagrado, ele foi escrito por homens e inspirado por Deus, conforme está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Acompanhe comigo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Agora, nós iremos abordar um tema um pouco delicado: os críticos da Bíblia. Existem algumas críticas feitas por pessoas e grupos que levam descrédito à Bíblia. Vamos ver agora algumas delas. A primeira crítica é: a Bíblia não é uma verdade absoluta. Algumas religiões interpretam a Bíblia com base em suas conveniências, levando os críticos a terem uma percepção relativista do conteúdo das Escrituras. Ou seja, trazendo a ideia da não existência de uma verdade absoluta, e que essa verdade depende da percepção de mundo do seu leitor e de como ele a interpreta, resultando assim em várias religiões para um único Deus. Porém, nas Sagradas Escrituras, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, está escrito: há um só Deus, uma só fé e um só batismo. A Bíblia não dá base para o surgimento de vários segmentos religiosos e interpretações distintas. Este fenômeno tem se tornado um prato cheio para críticos e céticos. A segunda crítica é: a Bíblia não pode ser utilizada nos dias atuais como código de conduta, porque a sociedade mudou os seus costumes e as suas culturas ao longo dos anos. De fato, a cultura e os costumes mudaram ao longo do tempo. Por exemplo, há um certo tempo atrás, a prostituição em alguns lugares era vista como crime, em outros uma conduta imoral. Já nos dias atuais, ela é vista como uma profissão. Por exemplo, aqui no Brasil, se você acessar o site do Ministério do Trabalho e pesquisar o CBO, Código Brasileiro de Ocupação, número 5.198, você irá encontrar a seguinte expressão: profissionais do sexo. Todas as pessoas que desenvolvem esta atividade, se fizerem as suas contribuições previdenciárias, elas terão direito à aposentadoria e até mesmo ao auxílio-doença, entre outros direitos trabalhistas. Porém, na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, está escrito: não adulterarás. Ou seja, a Bíblia deveria mudar os seus princípios em detrimento das mudanças que ocorrem na sociedade? Vamos deixar que a própria Bíblia responda a esta pergunta. No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, está escrito: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente.
Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Com base nesses textos, percebemos que, em hipótese alguma, a Bíblia pode ter os seus princípios alterados em detrimento das mudanças que ocorrem na sociedade. Terceira crítica. Antigos historiadores não escreveram sobre Jesus. Vários historiadores escreveram sim sobre Jesus. Eu quero citar apenas um, que é Flávio Joséfo, que viveu entre o ano 38 a 100 depois de Cristo. Em um dos seus livros Antiguidades, ele escreveu o seguinte: por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, se é que na realidade pode se chamar homem, pois ele era obrador de feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam alegremente a verdade, que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado Messias. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, aquele que eu tinha amado desde o princípio não cessariam. Passado o terceiro dia, apareceu-lhes novamente vivo. Os profetas de Deus tinham respeito dele. Ademais, até o presente, a estirpe dos cristãos, assim chamada por referência a ele, não cessou de existir. Então, como você pode observar, historiadores escreveram sobre a vida de Jesus. Um deles foi esse agora que nós acabamos de ver, Flávio Joséfo. Ou seja, esta crítica é infundada. Quarta crítica. Ao longo dos anos, os textos bíblicos foram corrompidos. No passado, os escritos sagrados eram guardados no templo, conforme está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Quando alguém queria uma parte das Sagradas Escrituras, era preciso copiá-la. Quem desenvolvia essa atividade eram os escribas, também chamados de copistas. Como exemplo, você pode ver aí na sua Bíblia o livro de Esdras, capítulo 7, versículo 6. Os textos eram escritos em madeira, argila, pedras, rolos, também chamados de papiros. Algumas pessoas creem que o fato dos textos serem escritos várias vezes se corrompeu ao longo dos anos. Porém, vale ressaltar que as cópias eram feitas a partir do idioma original e não de um idioma para o outro. O Dr. Rodrigo Silva, em seu livro Escavando a Verdade, nos diz o seguinte: temos o Novo Testamento, que foi escrito por volta de 50 a 100 depois de Cristo, em que a cópia mais antiga que temos é datada de 130 depois de Cristo, com mais de 5.300 cópias, tendo um percentual de 99,5% de confiabilidade. Em 1947, um jovem pastor árabe saiu à procura de uma das suas cabras, ali em Curã, na região próxima ao Mar Morto, no sul da Judéia. Aquele jovem se deparou com uma caverna, e ali, diante dela, ele jogou algumas pedras com o objetivo de ouvir o som de uma das suas cabras. Porém, o que ele acabou ouvindo foi o som de uma das descobertas mais sensacionais da arqueologia: os achados do Mar Morto. Ali foram encontrados todos os fragmentos e manuscritos do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. Documentos originais datados com mais de 1000 anos. Essa descoberta abalou os cientistas cristãos da época, inclusive os ateus críticos, porque eles não acreditaram na possibilidade de encontrar arquivos arqueológicos bíblicos tão antigos. E quando eles pegaram o livro de Isaías e compararam com a Bíblia dos dias atuais, eles perceberam que o livro de Isaías estava inalterado. Diante desse fato histórico extraordinário, podemos chegar à seguinte conclusão: o argumento utilizado de que os textos bíblicos foram corrompidos ao longo do tempo não passa de mera especulação sem fundamento. O que você acha disso? A Bíblia merece a nossa confiança? Eu quero deixar para você
mas 2 fatos históricos que comprovam que realmente a Bíblia é um livro confiável. Um deles é de que a Terra é redonda. No período da Idade Média, 476 a.C. e 1453 d.C., havia uma discussão sobre o formato da Terra. Alguns cristãos da Igreja Católica Romana e também os cientistas ateus afirmavam que a Terra era uma superfície plana, ou pior, que a Terra era quadrada. Pitágoras, um filósofo grego que viveu no período de aproximadamente 570 a 496 a.C., afirmava empiricamente que a Terra era redonda. Porém, Isaías, que viveu 170 anos antes de Pitágoras, afirmou categoricamente em seu livro, no capítulo 40, o versículo 22, de que a Terra era redonda. Acompanhe comigo. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Um outro fato histórico importantíssimo é o Anel de Pilatos. Em 1968, um importantíssimo sítio arqueológico foi escavado em Israel. Ali, na fortaleza de Heródio, eles encontraram várias peças. Entre elas havia um anel que estava esquecido há mais de 2000 anos. Esse anel possuía uma inscrição muito difícil de ser traduzida e ele acabou ficando esquecido no museu. Porém, em novembro de 2018, um grupo de cientistas da Universidade Hebraica resolveu traduzir aquele anel utilizando novas tecnologias. Eles empregaram ali técnicas de fotografia e laser avançadas. E ao traduzir aquela inscrição, eles encontraram a seguinte tradução: de Pilatos. Pilatos, nos tempos em que Cristo foi crucificado, foi o governador de Roma. Inclusive, você pode encontrar esse fato registrado no livro de Mateus, capítulo de número 27. O nome Pilatos não era comum naquela época, e tudo indica que aquele anel era utilizado por este governador como uma espécie de carimbo oficial. Com base nos fatos históricos e científicos apresentados através da arqueologia, nós acreditamos sim que a Bíblia é um livro extremamente confiável. E a maior prova disso é a capacidade que ela tem de transformar a vida das pessoas através do seu personagem principal, Jesus Cristo, conforme está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Suponhamos que você entrasse em um presídio e distribuísse entre os detentos 2 tipos de livro. Um seria as Sagradas Escrituras e o outro um livro científico qualquer. Na sua opinião, qual desses 2 livros transformariam a vida daquelas pessoas? O que você pensa sobre esse assunto? Deixe seus comentários e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e familiares. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e clique no gostei. O nosso próximo vídeo será Trindade. Como entender a existência de um Deus triuno? Nos encontraremos no próximo vídeo. Um beijo no coração e até breve.